Bem-vindo Quimbanda em Galandu, bem-vindo Zaqueu, bem-vindos. Dá mais um tempinho antes da gente começar. Bem-vindo, Pedro. Bem-vindo, Heverson. Bem-vindo, Rafaela. Já já a gente começa. Já são 12:05. Vamos começar, falando sobre a importância dos ritos em Confúcio. Aqui nessa live, que agora eu estou fazendo em horário de almoço. Eu ainda estou estudando se eu vou continuar esse processo pelo Instagram ou se eu migro para o YouTube. Não tenho nada certo ainda. E estou pensando também acerca dos horários, a depender de como as coisas funcionem. A apresentação desse encontro de hoje, ela me foi muito influenciada por uma conversa recente que eu tive com o meu sacerdote sobre a importância de se respeitar os ritos e os costumes. Pensando nesses ensinamentos, eu recordei da filosofia de Confúcio, especificamente nos Analetos, que é um dos livros de Confúcio. Confúcio, ele viveu mais ou menos entre os anos de 551 a 479 a.C. O nome Confúcio ele é um nome latinizado, tá? O nome chinês dele era Kongqiu, também chamado de Mestre Kong. Ele foi um filósofo, educador, funcionário público do estado de Lu, na China Antiga. Ele nasceu em uma família nobre, aristocrática, mas uma família pequena e pobre, apesar de ser aristocrática, e dedicou a vida ao ensino e à defesa da restauração das tradições antigas. Ele acreditava que a ordem social dependia do cultivo das virtudes, dependia dos ritos, que em chinês o conceito aqui é Li, e dependia do conhecimento do caminho, da busca do caminho, que aqui vai ser chamado de Dao. Os ensinamentos de Confúcio foram reunidos após a morte dele numa coletânea conhecida como Analectos, que se tornou o principal texto do confucionismo e que serve de base para a exposição de hoje. Eu considero que o conhecimento que eu vou querer apresentar aqui hoje, ele é muito útil para quem quer formar comunidades filosóficas, comunidades espirituais, comunidades iniciáticas em geral, tá bem? Quando estudamos Confúcio, é muito comum, pela primeira vez, imaginar que ele foi apenas um pensador preocupado com boas maneiras ou com regra de etiqueta. Mas essa é uma leitura muito superficial. Se você quiser compreender o verdadeiro coração, a verdadeira essência do livro Os Analetos, de Confúcio, você precisa entender que existem dois conceitos fundamentais que sustentam toda a filosofia confuciana. O conceito de Dao, que significa caminho, e o conceito de Li, que significa rito. Essas duas ideias no Confúcio, o rito e o caminho, elas são inseparáveis. O caminho, ele é aquilo que mostra
como e para onde devemos dirigir a nossa vida, tá? O que é que nós queremos ser, para onde devemos ir, como devemos viver. Esse é o Tao, esse é o caminho. O rito, ele ensina como devemos percorrer o caminho. Então o caminho é a doutrina, o modo de vida, aonde eu quero chegar. E o rito é aquilo que me ensina a percorrer este caminho. Esses são os conceitos principais aqui dos Analetos de Confúcio. Bem-vinda, Gabriele, bem-vindo, Henrique, bem-vindo, Culto de Exu. Sejam todos bem-vindos. Então, não existe a perspectiva de pensar o caminho, o Tao, sem o rito, nem o rito sem o caminho, tá? Um não existe sem o outro. Porque ninguém aprende a viver corretamente apenas por princípios abstratos, apenas por conceitos. Da mesma forma, não existem os ritos autênticos quando não há um caminho, não existe um ideal de vida para o qual o rito foi proposto, para o qual o rito foi programado. Então, na perspectiva confuciana, só faz sentido falar em rito se há um caminho a ser percorrido, e o caminho só pode ser facilmente percorrido por meio dos ritos. Tá bem? Então, vamos lá. É interessante perceber que os analetos, eles costumam falar de estudo, mas em Confúcio existe uma profunda diferença entre a noção de estudo que ele apresenta nos Analetos e a noção de estudo que nós, como ocidentais, como modernos, como contemporâneos, entendemos pela ideia de estudo, pela ideia de educação. Para nós ocidentais, estudar significa acumular informações, ler muitos livros, memorizar conteúdo, desenvolver habilidades intelectuais. Para os antigos chineses, especificamente para Confúcio, estudar não é apenas isso. Isso está também na ideia de estudar, mas não se limita a isso. Estudar é entrar num caminho de transformação. O aprendizado, ele não termina quando compreendemos uma ideia, quando compreendemos um conceito. O aprendizado só se completa quando essa ideia modifica a nossa maneira de viver. Então, não faz sentido falar de conhecimento, não faz sentido falar de aprendizado, quando esse conhecimento e esse aprendizado ele não é prático no nosso modo de viver. Bem-vindo, Kenzo, bem-vindo, Impuntundok, seja muito bem-vindo. Por isso, Confúcio pergunta, abre aspas, isso aqui é tirado diretamente dos Analetos, aprender algo e depois poder praticá-lo com regularidade. Isso não é um contentamento? Pergunta Confúcio. A pergunta ela é bem simples. Ela revela toda a concepção de existência aqui de Confúcio, onde o verdadeiro conhecimento produz alegria, que produz transformação. O conhecimento só é um bom conhecimento, ele só é um conhecimento alegre, ele só é um conhecimento feliz quando ele produz transformação, mudança no estado de ser, mudança no estado de perceber o mundo, de perceber a si mesmo e principalmente a mudança das próprias emoções, a mudança do próprio comportamento. Nesse sentido, não basta para Confúcio conhecer o bem. É necessário se habituar a praticar o bem, pois o saber sem o viver, na perspectiva confuciana, ele é estéril, é sem sentido. Mas afinal, o que é o Tao, né? Expliquei aqui uma breve introdução dele. A palavra chinesa Tao significa literalmente caminho, via, rota. Entretanto, Confúcio utiliza esse termo para designar algo muito maior do que simplesmente uma direção geográfica ou uma doutrina filosófica. Tá? O Tao é o modo correto de existir. Então, quando Confúcio usa o termo Tao, que a gente traduz como caminho, não é um caminho qualquer. Tá? É um caminho correto para um determinado fim. Então, sempre que você vê a palavra caminho quando for estudar Confúcio, é o caminho correto, não qualquer caminho. Tá? O Tao é o modo correto de existir. É a ordem que deve orientar a vida do indivíduo, é a ordem que deve orientar a família, é a ordem que deve orientar a comunidade e até mesmo o governo.
Seguir o caminho significa permitir que toda a existência seja moldada segundo determinados valores. É um processo contínuo de aperfeiçoamento moral, pelo qual a pessoa procura se tornar aquilo que Confúcio chama de Junzi, ou o homem nobre. Então, o que é o homem nobre em Confúcio? O que é aquilo que aqui no Ocidente chamaríamos de iniciado, né? É aquele que compreendeu o Tao, compreendeu o caminho, o modo correto de existir e vive dentro deste caminho. Ele atua neste caminho. Esse é o homem nobre, esse é o homem formado, esse é, nessa perspectiva, o iniciado. Esse ideal, ele não nasce espontaneamente, né? Você não conhece o Tao e de repente você se transforma. Ele não depende de um momento de inspiração, de uma existência emocional intensa, não é um sentimento que te coloca no caminho verdadeiro, segundo Confúcio, ou de uma conversão instantânea, né? Não é você passar por um rito iniciático e de repente sua vida muda completamente, de repente seu comportamento muda, não funciona assim, tá? O caminho em Confúcio para ser percorrido, o caminho para tornar-se homem nobre, para tornar-se iniciado, é construído pouco a pouco, com muitos erros, tá? Por meio de um cultivo constante das virtudes. Você se torna nobre, você se torna esse homem melhor por uma constância, por uma prática. Não é do dia para a noite, não é no intervalo de um ano, tá? É algo que leva muito tempo para ser construído, para transformar o sujeito interior. E é justamente aqui que entram os ritos em Confúcio. O Li, né, ou o rito, ele basicamente nos ensina a caminhar dentro da via correta, dentro do caminho correto. Muitas pessoas, muitos tradutores vão traduzir Li como etiqueta. Eu prefiro a tradução de rito. Mas a tradução de etiqueta ela é muito insuficiente. A verdade é que os ritos incluem muitas coisas. O que o Confúcio vai entender como rito? As formas de saudação, como você fala com os superiores, como você fala com os professores, como você fala com os amigos, com os pais, com os filhos e por aí vai. Tudo isso entra como rito em Confúcio. As regras de comportamento entram como ritos em Confúcio. As cerimônias religiosas entram como rito em Confúcio. Os funerais, as celebrações, os protocolos sociais, ou seja, todo aquele ordenamento do como agir em determinadas situações, do como fazer, Confúcio compreende como rito. Não só os ritos religiosos e mágicos, tá? Mas o modo correto de atuar socialmente é interpretado em Confúcio também como rito. Contudo, a função do rito em Confúcio ela é muito profunda. O rito constitui em Confúcio uma pedagogia da alma. O rito ele existe para educar o ser humano. Por exemplo, pense em atitudes que são aparentemente simples, como se levantar para cumprimentar um idoso, falar com respeito com seus pais, saber esperar a sua vez de falar, permanecer em silêncio durante uma cerimônia solene, tratar os mortos com reverência. Confúcio fala muito do culto aos mortos. Exercer corretamente uma função pública, uma função comunitária, ou preservar uma atitude ou uma celebração tradicional da sua família. Alguém poderia dizer que tudo isso são apenas convenções sociais, convenções culturais. Para Confúcio é o oposto, é o contrário. Esses gestos, eles têm como função, eles têm como objetivo moldar o nosso caráter. Por quê? Porque eles ensinam humildade, eles ensinam autocontrole, eles ensinam gratidão, respeito e senso de pertencimento comunitário. A repetição dessas práticas faz com que as virtudes deixem de ser apenas ideais e passem a habitar o próprio corpo. O rito educa não só a inteligência, né? Mas ele educa as nossas emoções, ele educa os nossos desejos, ele educa os nossos impulsos. Se eu construo, então, um rito que me diga como agir diante de um professor, de como agir respeitosamente diante de um professor, qual pronome de tratamento utilizar com ele,
Mesmo que inicialmente isso seja um pouco incômodo para quem não está acostumado ao rito, a repetição desse modo de tratamento educa minhas emoções, educa o meu corpo e a minha alma a ter uma relação respeitosa com aquele sujeito que ocupa uma hierarquia superior. Perceba como isso difere profundamente da mentalidade moderna e ocidental. Nós costumamos acreditar que primeiro mudamos por dentro e somente depois as nossas ações mudam. Esperamos sentir vontade de agir corretamente, esperamos nos sentir inspirados para sermos disciplinados, esperamos estar motivados para estudar, para respeitar, para servir, para ouvir, e tudo aquilo que diz respeito ao modo correto de viver. Em Confúcio, essa lógica ela é ao contrário, ela é inversa. Ele ensina que é justamente a repetição do comportamento disciplinado e das boas ações que transforma o interior das pessoas. Em outras palavras, o corpo ele educa a alma. Essa é a perspectiva de Confúcio. Eu parto do corpo, da ação física, da ação material para educar a alma. Enquanto o pensamento ocidental geralmente pensa o contrário. Eu educo a alma para a alma educar o comportamento. Tá? Então, essa é uma grande mudança de perspectiva que a gente consegue ter pelo estudo da filosofia confuciana. Ao repetir continuamente aquilo que é correto por meio de ações, acabamos formando um novo modo de ser, visto que, na perspectiva aqui de Confúcio, a virtude ela não nasce pronta. Você não surge no mundo virtuoso, né? A virtude ela é treinada até se tornar um hábito. E enquanto a virtude não se transforma em hábito, você cometerá desvios do Dao, do caminho. Você cometerá desvios do modo correto de existir. E aí entra o papel do filósofo, do mestre, do educador, para poder, com a vara de bambu, te devolver para o caminho. E fazer, olha só, você tem que repetir esse comportamento 1000 vezes, até que esse comportamento ele se torne ali um hábito, ele se torne uma naturalidade para você. Essa compreensão também explica por que Confúcio atribui tanta importância às tradições. Nós vivemos em uma época em que frequentemente ouvimos que toda tradição é um atraso e que toda inovação representa progresso, né? Essa é uma perspectiva comum pós-revolução industrial. Entretanto, Confúcio ele convida os seus leitores a olhar para a história de uma outra maneira. Nenhuma civilização surge do nada. Cada geração recebe um patrimônio espiritual, um patrimônio intelectual construído por aqueles que vieram antes, pelos ancestrais. Evidentemente que nenhuma tradição é perfeita. Todas carregam limitações e precisam ser continuamente interpretadas. Todas precisam continuamente serem revistas em algum aspecto. Mas isso não significa que as tradições devam ser desprezadas. Pelo contrário, as tradições preservam experiências humanas que sobreviveram ao teste do tempo, que é o teste mais importante que pode existir. Elas guardam formas de viver que permitiram inúmeras gerações construir famílias, comunidades e sociedades relativamente estáveis. O próprio Confúcio nunca se apresentou como um criador de novidades. Ele dizia transmitir uma herança dos antigos, né? O Confúcio, como filósofo, ele não chegava inovando. Ele chegava propondo que eu estou trazendo aqui a perspectiva de nossos anteriores, de nossos ancestrais, que construíram o império que vivemos e que deve permanecer para manter a estabilidade daquilo que foi construído. Isso não significa que Confúcio prega você ficar repetindo tradição, ficar repetindo o passado mecanicamente. Não é sobre isso. Mas reconhecer que a sabedoria humana não começa conosco, não começa comigo, não começa com você. Nós somos herdeiros de uma sabedoria muito antes de sermos inovadores, de sermos construtores de uma nova sabedoria. Essa consciência, ela produz em algum grau uma humildade e nos lembra que pertencermos a uma história é muito maior do que a nossa experiência individual.
É justamente aqui que podemos dirigir uma reflexão importante para a nossa realidade enquanto ocidentais. Nossa cultura se desenvolveu de forma extraordinária para a inovação, mas frequentemente a nossa cultura perde a capacidade de conservar aquilo que é funcional, aquilo que é valoroso. Trocam-se costumes apenas porque são antigos. Abandonam-se cerimônias porque elas parecem inúteis. Desprezam-se símbolos porque parecem ultrapassados. Se confunde autoridade com autoritarismo e tradição com opressão. O resultado é que, pouco a pouco, desaparecem as linguagens comuns que davam a coesão à vida coletiva. E conforme aquilo que dava coesão à vida coletiva vai desaparecendo também a vida coletiva. Quando uma sociedade, uma comunidade, ela perde os seus ritos, ela perde também seus mecanismos de formação moral. As pessoas deixam de compartilhar gestos de respeito, de gratidão, de hospitalidade, de luto, de celebração e reverência. Cada indivíduo passa a viver segundo suas preferências momentâneas, né? Ao invés de viver de acordo ao caminho da coesão, do correto e da harmonia, eu passo a me orientar a viver a partir daquilo que eu desejo no momento, a partir daquilo que me apetece. E aqui, quando isso acontece, surge uma cultura profundamente fragmentada, na qual todo mundo reivindica direito, mas poucos reconhecem deveres e obrigações. Talvez seja exatamente nesse ponto que a filosofia de Confúcio tenha algo extremamente atual para nos ensinar. Uma civilização não se mantém apenas pela economia, pela tecnologia ou pelas leis. Uma civilização, para se manter, ela depende também de hábitos compartilhados, de formas de respeito transmitidas entre gerações e de práticas que educam silenciosamente o caráter das pessoas. Porque não adianta uma economia funcional se não há coesão social. Tá bem? Isso não significa, por favor, não interpretem errado, que nós devemos copiar os antigos ritos da China. Tá? Uma vez que Confúcio é um filósofo chinês. Seria um erro imaginar que a solução dos nossos problemas consiste em importar costumes de uma outra civilização. Não é sobre isso. O que devemos recuperar é o espírito dos ritos, na perspectiva que eu estou querendo defender aqui a partir de Confúcio. Precisamos redescobrir o valor formativo dos pequenos gestos, honrar verdadeiramente nossos pais, tratar os professores com respeito, transformar refeições familiares em momentos de convivência, estudar diariamente com disciplina, preservar cerimônias que unem diferentes gerações, reverenciar os mortos com gratidão, aprender novamente a ouvir, a esperar, a silenciar e a respeitar. Esses gestos podem parecer pequenos, mas são eles que constroem as grandes civilizações. Ninguém encontra o caminho, o Tao, por meio de decisões grandiosas tomadas uma única vez. Tá bem? O caminho é percorrido diariamente. Cada passo educa o passo seguinte. Cada hábito forma uma virtude. Cada rito fortalece uma disposição interior. Por isso, quando Confúcio nos convida a reverenciar as tradições, ele não está propondo um culto nostálgico ao passado, como muita gente interpreta. Ele está lembrando que a sabedoria humana é uma obra coletiva, construída ao longo dos séculos. Reverenciar a tradição é reconhecer que não somos os primeiros a enfrentar os desafios da existência e que há um aprender com aqueles que vieram antes de nós. Somente uma sociedade que sabe receber esse legado, aperfeiçoá-lo e transmiti-lo às gerações futuras, consegue permanecer viva, tradicionalmente falando, culturalmente falando. É nessa fidelidade criativa ao caminho, ao Tao, vivida concretamente por meio dos ritos, do Li, que Confúcio enxerga a possibilidade de formar homens nobres, homens poderosos, homens grandes.
famílias harmoniosas e uma comunidade capaz de atravessar os séculos sem perder a própria identidade. Aqui eu concluo a exposição. Se vocês tiverem qualquer pergunta, comentário ou até então propostas para uma próxima live, eu estou aberto, eu estou esperando, tá bem? Fiquem à vontade. Se ninguém tem nenhum comentário, nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Estou vendo aqui que entrou o José Pereira, a Márcia, o Tiago Dornelos, a Cláudia, o Trepicho, a Flávia Neves. Culto de Exu, qual é a definição de nobreza em Confúcio? A noção de nobreza em Confúcio ela é muito boa e muito problemática. Tá? Qual é a noção de nobreza? Ao mesmo tempo que se refere ao homem nobre no sentido aristocrático do termo, de nascer dentro de uma família aristocrática, o termo chinês que ele usa também pode se referir, né, Junzi, também pode se referir a um homem que vive virtuosamente para a manutenção e o bom desenvolvimento da comunidade ao qual ele faz parte. Esse seria o homem nobre. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, culto de Exu. Mas o homem nobre, o que eu posso chamar aqui de iniciado para poder contemporaneizar uma linguagem ocidental, ele é aquele que pratica os ritos, detém uma virtude, constrói uma virtude, anda dentro do caminho, fortalecendo a sua comunidade, fortalecendo a sua tradição. Pedro Matheus Moreira. Quarta-feira, às 7h, sugestão para as lives. Pedro, dia de quarta, geralmente eu dou aula até às 7h30. Aí teria que ser depois das 7h30. Tá? Se eu não tiver nenhum aluno para poder atender nesse horário. Rafaela Saraiva, muito interessante. Culto de Exu, de que forma ele define ou sugere esse culto aos antepassados? Culto de Exu, pergunta muito boa. Isso está no Analeto capítulo 3, tá? Se você quiser procurar. Não é muito diferente do que a gente pensa. O culto aos antepassados no Confúcio, em grande parte, é pelo comportamento. Ou seja, desenvolver a minha família, me constituir socialmente de forma virtuosa é uma forma de culto aos antepassados. Mas ele entende também o culto aos antepassados pelos ritos de culto. Como, por exemplo, colocar as oferendas nas datas corretas, da maneira correta, tal como a tradição manda, ele também entende isso como culto aos antepassados. Os antigos chineses cultuavam os familiares que faleceram. Tá? Assim como cultuavam também, não só eles enquanto indivíduos, mas eles também como uma estrutura de tradição. Se eu não tiver conseguido te responder, você me fala que eu tento melhorar. Gostei muito, vai ter mais lives sobre Confúcio e o Dao? Pedro, talvez. Eu não quero ficar num autor só nessas lives, eu quero trazer coisas diferentes. Tá? Vai ter dia que eu vou trazer hermetismo, vai ter dia que eu vou trazer filosofia mais voltada ao lado contemporâneo. Eu quero fazer uma mesclagem aqui. Mas alguém tem alguma questão? Fiquem à vontade. Estou aguardando. Gabriele Manarte escreve: gostei da perspectiva que nós mudamos aos poucos, nas pequenas mudanças do dia a dia, isso mesmo, pelo hábito.
Acho que o imediatismo da atualidade nos faz querer mudanças radicais para ontem, sim. E aí, o que acontece, Gabriel? E aqui eu tô com uma cabeça muito estoica no momento, né? Quando a gente espera um imediatismo na mudança nossa e do outro, o que é irreal, o que é antinatural, nós nos frustramos. Nós sofremos e por causa da nossa frustração nós ficamos ali aporrinhando os outros e a nós mesmos. E aí todo mundo sofre, tá? Quando você compreende que o processo é gradual, você sofre menos e as pessoas ao seu redor sofrem menos também. Culto de Exu, interessante. Pelo que você está descrevendo nessa visão, não existe o indivíduo. O indivíduo até existe, mas ele é essencialmente parte da comunidade. O que importa é a comunidade, certo? Culto de Exu para o pensamento chinês arcaico, sim. Tá? Principalmente em Confúcio. Confúcio ele não consegue pensar o sujeito fora de tudo aquilo sobre o céu. O que é tudo aquilo sobre o céu? É o modo como os chineses chamavam a China na antiguidade. Tudo sobre o céu. Então, não dá para se falar no sujeito sem a sua relação com tudo sobre o céu, que é a comunidade e a sociedade chinesa. Mas está corretíssima a sua perspectiva de que o sujeito ele existe essencialmente como parte da comunidade, não como coisa separada. Que é uma perspectiva, querendo ou não, arcaica. Tá? O mundo antigo, tanto no Ocidente quanto no Oriente, tinha uma perspectiva similar a essa. Mais alguma questão, mais algum comentário? Em ponto doc, obrigado pelo conteúdo. Ótimo conteúdo, obrigado. De nada, estou aqui para servir. Rafaela Saraiva. Imagino que essa transformação do sujeito como um processo alquímico é uma forma de ver. Se você pensar principalmente na alquimia medieval, que é diferente de como a gente pensa a alquimia hoje, que você levava anos com o produto fermentando no frasco até ele ficar pronto, né? Não era botou no fogo, estalou e surge a pedra filosofal. Eram vários anos de cozimento sem deixar o fogo apagar, que é uma forma de dizer, são vários anos ali sem esfriar a sua prática, o seu caminho, para poder você chegar ao resultado final. Quimbanda Ingauandu. Axé, obrigado, de nada. Eu que agradeço a sua presença. Eu vou abrir um story para vocês sugerirem mudança de horário, qualquer coisa desse tipo, tá? Tô vendo que tem muita gente reclamando do horário. Eu escolhi esse horário porque é o horário que vocês estão almoçando. E aí a ideia era vocês assistirem e irem pensando enquanto come. Mas aí a gente pode rever isso daí, não tem problema. Para quem é CLT, esse horário geralmente também tá em hora de almoço, né? É isso. Se ninguém mais tem nenhuma questão, nenhum comentário, eu vou estar encerrando a live. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.